Se você se sente privilegiado por ter nascido no século XXI, cercado de tecnologias e gadgets modernos, então deve saber que nosso mundo está cheio de pessoas que ainda desconhecem todas essas conveniências. Estes são homens e mulheres nascidos em tribos antigas que não têm ideia do que há no mundo fora do ambiente em que vivem. Na verdade, eles são tão hostis e inacessíveis para os forasteiros que são capazes de matar, assustar ou até comê-los. Se você tentar se aproximar muito deles, poderá ter que pagar com sua vida, porque esses tribais incivilizados não entendem as regras e regulamentos do mundo. Tudo que eles seguem é sua cultura e tradição, e ouvem os mais velhos de sua família. Vamos então descobrir que tribos são essas? Já vai deixando seu like aí nesse vídeo, porque hoje nós veremos as 10 tribos mais exóticas do mundo. Seja muito bem-vindo a esse humilde programinha, você está no canal, Os 10 Mais. Começando nossa lista, em 10º lugar está a tribo Azaro, localizada em Papua, Nova Guiné. O mundo veio a saber da existência da tribo Azaro apenas no século XX. Antes disso, por vários anos, o povo Azaro costumava aterrorizar as pessoas das aldeias vizinhas da região com máscaras de lama assustadoras. Também conhecido como Mudmen em Papua Nova Guiné, esta tribo vive em uma aldeia chamada Goroka na província de Eastern Highlands. Há uma história interessante que explica por que as pessoas da tribo Azaro se parecem e se vestem assim. Dizem que há muitos anos, a tribo Azaro foi atacada por tribos rivais. Para se salvarem, eles se esconderam no rio Azaro por algum tempo. Mas quando o povo Azaro saiu do rio, seus inimigos ainda estavam lá. No entanto, no momento em que olharam para eles fugiram enquanto Azaro estavam cobertos de lama branca do rio. Pensando que eram fantasmas, os inimigos fugiram. Desde então, as pessoas da tribo Azaro começaram a se cobrir de lama. Outra versão afirma que a tradição começou com um convidado de casamento que não conseguiu encontrar um traje de casamento tradicional. As máscaras têm desenhos incomuns, como orelhas compridas ou muito curtas, que descem até o queixo ou se projetam no topo, sobrancelhas longas, presas unidas ao topo das orelhas, chifres e bocas laterais. É realmente incrível ver um grupo de homens Azaro emergir da floresta, com corpos brancos, lanças ou arcos e flechas nas mãos, ou até garras para imitar animais, e com máscaras com feições aterrorizantes, e dentes de porcos nas bocas. De fato, os inimigos dos Azaros deviam acreditar que estavam diante de verdadeiros demônios brancos. Em 9º lugar da lista está a tribo Maasai, localizada no Quênia e Tanzânia. A tribo Maasai do Quênia e da Tanzânia é outra tribo que sobreviveu com sucesso. O Maasai é um guerreiro nato, pois desde a infância até a idade adulta todos os homens da tribo são ensinados a serem responsáveis e protetores. Seu trabalho é proteger as mulheres, os animais e o gado, além de fornecer às suas famílias. Os pais e outros anciãos da família orientam os meninos durante toda a infância sobre como cuidar de seu povo e como se tornar um guerreiro de sucesso. A cor oficial Maasai é o vermelho e se distinguem das outras tribos vestindo sempre alguma coisa vermelha, porém pequena. Sua sociedade é patriarcal por natureza, com os mais velhos decidindo sobre a maioria das questões para cada grupo Maasai. O estilo de vida tradicional Maasai se concentra em seu gado, que constitui sua principal fonte de alimento. Os jovens Maasai são iniciados na maioridade através de várias cerimônias de iniciação. A principal é a circuncisão, onde milhares de meninos, pertencentes a uma determinada faixa etária, são circuncidados na mesma época. Existe um mito propagado pela indústria do turismo de que cada jovem deve matar um leão antes de ser circuncidado. Isto não é verdade. Entretanto, matar um leão proporciona grande valor e fama na comunidade. 8º lugar da lista, tribo Karo, na aldeia de Korsho, no sul da Etiópia. A tribo Karo é um dos menores grupos tribais do Vale do Omo. Dos mais de 200 mil indígenas que vivem no grande Vale do Rift da África, a tribo Karo representa aproximadamente 3 mil. As aldeias são frequentemente visitadas por turistas em uma excursão ao Vale do Omo, devido à sua localização cênica. Uma estrada de cascalho e esburacada leva você à vila mais visitada da tribo Karo de Korsho, que é a mais fácil de acessar. É uma tribo africana artística e criativa. O povo Karo usa rochas e minerais locais misturados com água para criar sua arte corporal e pintura facial tribal. Alguns são bastante detalhados em seu estilo, enquanto outros são mais tradicionais e menos elaborados.
A tribo pratica o cultivo de retirada de inundações e suas culturas incluem sorgo, milho, cana-de-açúcar e feijão. Eles dependem muito dos níveis de água do rio Omo. Durante o dia, os homens discutem e tomam decisões para a aldeia. As mulheres geralmente não são bem-vindas para se envolverem nesses assuntos. Existem papéis definidos dentro das tribos do Vale do Omo, dependendo do sexo, idade e status dentro da família e da aldeia. Uma tradição antiga dessa tribo era a prática de matar bebês e crianças que eram declaradas amaldiçoadas pelos anciãos tribais, com a crença de impedir desastres e morte. Para preservar a pureza tribal e impedir o casamento entre as tribos, tais uniões não eram sancionadas pelos anciãos, e os bebês eram considerados amaldiçoados e eram mortos. Essa crença não é mais praticada pelo povo Karo, graças à educação e determinação do membro da tribo chamado Latilabuco. 7º lugar, tribo Rabari, localizada na Índia. Os Rabaris são uma casta tribal indígena de gado nômade e pastores de camelos que vivem em todo o noroeste da Índia, principalmente nos estados de Gujarat, Punjab e Rajasthan. Há aproximadamente 2.700.000 Rabaris vivendo na Índia atualmente. Outros grupos Rabari também vivem no Paquistão, especialmente na região do deserto de Sindh. A palavra Rabari se traduz como forasteiros, uma descrição justa de sua ocupação primária e status dentro da sociedade indiana. A origem exata do povo Rabari é desconhecida. É mais provável que tenham migrado para a Índia do Irã via Afeganistão através do Baluchistão há cerca de 1000 anos. Embora isso tenha sido contestado por alguns especialistas, que propõem uma relação mais forte com os Rajus do Rajastão. Tradicionalmente, os Rabaris seguiam um modo de vida altamente nômade, vivendo em tendas ou sob o céu aberto e criando gado, camelos e cabras. À medida que a Índia mudou, também mudou a tolerância geral aos grupos nômades, que no passado contavam com direitos ancestrais de pastagem e antigos direitos de passagem. Hoje, apenas uma porcentagem muito pequena de Rabari é verdadeiramente nômade, com a maioria sendo encontrada nos arredores das cidades, vilas e aldeias em estilos de vida seminômades, seguindo as chuvas sazonais por períodos de tempo, depois retornando às suas aldeias. Os Rabaris são conhecidos por sua arte distinta, particularmente as esculturas de barro que adornam suas casas e aldeias. As mulheres Rabaris são responsáveis por esta obra de arte, e também tradicionalmente fiam a lã de suas ovelhas e cabras, e a entregam a tecelões locais para fazer suas saias de lã, véus, mantas e turbantes. No entanto, as mulheres são mais conhecidas por seus bordados detalhados e miçangas. Em 6º lugar está a tribo Samburu, localizada no Quênia. Os Samburu são um povo nilótico do centro-norte do Quênia. Eles são pastores seminômades que pastoreiam principalmente gado, mas também criam ovelhas, cabras e camelos. O nome que eles usam para si é Lokop ou Loikop, um termo que pode ter uma variedade de significados com os quais os próprios Samburu não concordam. Muitos afirmam que o significado é donos da terra, embora outros apresentem uma interpretação muito diferente do termo. Samburu falam o dialeto Samburu da língua Maa, que é uma língua nilótica Maasai. A subtribo Samburu é a terceira maior na comunidade Maa do Quênia e da Tanzânia, depois dos Kizombo. Os Samburu são liderados pelo poder dos mais velhos, sustentando seu monopólio sobre arranjar casamentos e assumir novas esposas. Isso às custas de homens mais jovens solteiros, cujo desenvolvimento até os 30 anos encontra-se em estado de suspensão social, prolongando sua condição de adolescência. O paradoxo da gerontocracia Samburu é que a atenção popular se concentra no glamour e nas atividades desviantes desses solteiros soltos, que se estendem a uma forma de rixa de gangues entre clãs, suspeitas generalizadas de adultério encoberto com as esposas de homens mais velhos e roubo de seu estoque. Os homens usam um pano que geralmente é rosa ou preto e é enrolado na cintura de maneira semelhante a um saiote escocês. Eles se adornam com colares, pulseiras e tornozeleiras, como outras subtribos da comunidade Maasai. As mulheres usam 2 peças de tecido azul ou roxo, uma enrolada na cintura e a segunda enrolada no peito. Elas mantêm os cabelos raspados e usam vários colares e pulseiras. Os Samburu praticam a circuncisão masculina e a mutilação genital feminina. Os meninos são circuncidados na adolescência. A maioria das meninas sofre mutilação antes do casamento. As meninas que não sofreram mutilação genital feminina serão estupradas como parte de uma prática conhecida como beading e não podem ter filhos. Realmente bizarro. Agora vamos para o nosso top 5 da lista de hoje. Se você está curtindo até aqui, já deixa seu like nesse vídeo.
Em quinto lugar da lista, dançarinos esqueletos de Ximbu, localizada em Papua Nova Guiné. Uma das coisas que diferenciam a tribo Ximbu das outras é sua dança de esqueleto, que se originou para intimidar tribos inimigas em um país altamente disputado e altamente territorial. Também esperava que o inimigo tendesse a acreditar que não é humano e que possui alguma fonte de poder sobrenatural. A tribo Ximbu é tão remota que pouco se sabe sobre suas vidas reais, mas entende-se que eles vivem em um clima temperado em vales montanhosos escarpados entre 1.600 e 2.400 metros, tradicionalmente em casas segregadas entre homens e mulheres, mas cada vez mais compartilhando como famílias. Tradicionalmente, as tribos Ximbu não vivem em aldeias, mas em assentamentos dispersos. As casas típicas da província de Ximbu são ovais ou retangulares, com chão de terra batida, telhados baixos de palha e paredes tecidas de juncos achatados. Os homens vivem em grandes casas comunitárias masculinas colocadas em cumes para fins defensivos, enquanto mulheres, crianças e porcos vivem em casas separadas. No entanto, o lento aumento da atração e interação turística significa, portanto, que as danças ou rituais estão começando a ser feitos mais como espetáculos, por pessoas integradas à comunidade, e não por pessoas mais remotas em um ambiente tradicional. A tribo permaneceu em grande parte um mistério, tornando sua pintura corporal esquelética ainda mais fascinante. Quarto lugar da lista, tribo Imba, localizada em Namíbia, na África. Seminômades, os Imba vivem espalhados pelo noroeste da Namíbia e sul de Angola. Quando não estão fixos em um local, eles vivem em estruturas construídas com lama e esterco. Mantêm um fogo ancestral aceso 24 horas por dia em homenagem ao seu deus Mukuru. Você não tem permissão para cruzar a linha sagrada se for um forasteiro ou se não tiver sido convidado para a vila. A linha sagrada parte da entrada principal da cabana do cacique e segue em linha reta, passando pelo fogo sagrado, até a entrada do curral do gado. A riqueza é medida no gado, mas a cabra é uma parte mais regular da dieta. Os Imbas são conhecidos por suas tranças vermelhas emaranhadas, que são meticulosamente feitas misturando gordura animal, cinzas e ocre moído, uma pedra encontrada localmente. Sua pele de mogno brilha sob o sol da Namíbia. Além disso, a camada vermelha parece ajudar contra a radiação solar escaldante, mantendo a pele limpa e úmida, e até certo ponto, bloqueia o crescimento de pelos no corpo. Dizem-me que este é o seu ritual de embelezamento e uma das suas características distintivas. Uma das características mais notáveis do Imba é que as mulheres não podem usar água para se lavar. Isso implica em si mesmas e também em suas roupas. Mais uma vez, de acordo com os idosos, isso remonta às grandes secas onde a água era escassa, e apenas os homens tinham acesso à água para fins de lavagem. Terceiro lugar da lista, tribo Li, a tribo isolada que não tem chefe e usa porcos como dinheiro. Também conhecido sob o nome de Aroli, esta tribo indígena de Papua Nova Guiné vive na mesma área por milhares de anos. O mais conhecido é o clã dos homens com perucas, os Uli. A tribo está localizada na província de Ela. As pessoas com talento deste clã têm a capacidade para fazer belas perucas e elaborados, feitos de penas de papagaio e seus próprios fios. O processo completo de criação de peruca cerimonial leva cerca de 18 meses. Elas simbolizam o processo pelo qual uma criança se transforma em um homem. Eles foram guerreiros por séculos e se mantêm quase imutáveis no país. Segundo os registros antropológicos, os costumes dos Uli datam de mais de 1000 anos atrás. Por isso é um tanto admirável e assustador que eles se conservem praticamente intactos após tanto tempo. Com costumes intocados e proteção do governo, eles hoje são uma das maiores populações do país, com 250 mil habitantes. Além disso, permaneceram desconhecidos dos europeus e ocidentais, de uma forma geral, até 1934, quando exploradores chegaram na ilha. Todos os habitantes dessa tribo se consideram descendentes de uma única pessoa, chamado de Uli. O rosto amarelo é pintado com um tipo de argila que eles consideram sagrada, e quando estão pintados, acham que são invencíveis. Como muitas tribos antigas, os Uli caçam e plantam, mas as peculiaridades acabam por aí. Eles, por exemplo, possuem um processo longo e complexo para tornar um jovem um homem formado. Eles vivem exclusivamente com as mães até os 7 anos, e depois vão viver com os pais até os 17 aproximadamente. Nesse período, eles começam a formar esse cabelo excêntrico e estudam uma série de segredos ensinados oralmente pelas tribos.
No momento do crescimento do cabelo, os jovens só podem deitar de bruços e não podem comer nada gorduroso. Além disso, o cabelo é regado 3 vezes ao dia com água e uma solução com samambaia. Após 1 ano e meio crescendo, o cabelo é cortado e transformado em uma peruca cheia de adereços. As perucas são uma parte importante do status social do Zuli. Como não tem chefes, alguns deles se encarregam em resolver conflitos e treinar os jovens para a caça. Além disso, não possuem dinheiro. Porcos são a forma mais comum de trocas econômicas, assim como dívidas, pagamentos rituais e a versão deles para impostos. Segundo lugar da lista, a tribo Dani, localizada na Indonésia. Eles moram na Indonésia e possuem tradições radicais, cozinham os corpos de antepassados e preservam por 250 anos e ficam de luto amputando dedos. Logo depois de perderem seus entes queridos, os integrantes cortam os dedos com um machado para demonstrar seu sofrimento, pois dessa maneira acreditam que a dor do parente morto será amenizada. Junto com a amputação, eles cobrem seus rostos com cinzas e barro, como uma expressão de tristeza. Na maioria das vezes as mulheres eram sujeitas a esse tipo de ritual doloroso. As crenças da tribo exigiam esse tipo de prática. Eles acreditam que se a pessoa falecida era considerada muito poderosa, os espíritos delas conteriam poder igual. Para amenizar e afastar esses espíritos, várias práticas chocantes eram realizadas. Meninas que se relacionavam com os mortos de alguma forma tinham a parte superior de seus dedos cortados. Antes de serem cortados, os dedos eram amarrados com uma corda por mais de 30 minutos. Após a amputação, as pontas dos dedos eram queimadas e as cinzas enterradas em uma área especial. Nesse caso, o dedo pode ser cortado por um familiar próximo, como a mãe, pai ou um irmão. Em um ritual similar bizarro, as pontas dos dedos mindinhos de bebês eram arrancadas por suas mães. Essa prática pode ter se originado em um tempo em que a maioria dos recém-nascidos morriam por causas diversas. A esperança era de que, tirando a ponta do dedo do bebê, ele viveria mais tempo. Hoje em dia, esse ritual é banido. Ainda assim, é bem fácil notar as mulheres anciãs da tribo sem a ponta dos 5 dedos. Dá para imaginar? E em primeiro lugar da lista, os sentineleses, a tribo mais isolada e temida do mundo. Escondida entre a Índia e Mianmar, no Sudeste Asiático, está a Ilha Sentinela do Norte, lar de um povo nativo isolado e proibida para visitação. De acordo com dados do Grupo de Defesa Survival International, estima-se que existem cerca de 100 tribos vivendo totalmente isolada, algumas que nunca tiveram contato com o mundo exterior simplesmente por evitarem ou rejeitarem, até de maneira violenta, qualquer tipo de aproximação. O lugar voltou a chamar a atenção quando John Shaw, um missionário norte-americano, morreu após ser atacado pelos habitantes. Em 16 de novembro de 2018, ele foi levado ilegalmente por pescadores que o deixaram na costa da ilha. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Em 2006, um barco naufragou perto de Sentinela do Norte e 2 pescadores foram mortos. Pouco se sabe sobre lá, mas uma coisa é certa: os nativos não querem saber de nenhum contato com o restante do mundo. A ilha é considerada por muitos como um dos locais mais isolados do mundo. Os primeiros registros históricos do lugar são documentos árabes e persas que diziam que as ilhas da região eram habitadas por canibais. Em 1967, quando a Índia já era um estado independente, o governo indiano tentou contato com os sentineleses, mas não tiveram sucesso e foram recebidos de forma agressiva. Os 72 quilômetros quadrados da ilha são ocupados por um número de pessoas desconhecido, já que ninguém conseguiu entrar na ilha e sair para contar o que acontece por lá. Em 2001, a Índia, durante o censo nacional, tentou contabilizar quantos sentineleses haviam por ali, mas a contagem não passou de poucas dezenas. Devido à agressividade dos nativos, há pouquíssimas imagens dos habitantes da ilha. Os habitantes avessos a estranhos ainda preservam características pré-neolíticas. Estima-se que a tribo de Sentinela do Norte exista há mais de 60 mil anos. As armas rudimentares são feitas de pedra, ossos de animais e fragmentos de metal. Não se sabe se eles são agricultores ou apenas coletores, e a moda de lá se restringe a folhas, cordas e pequenas tiaras na cabeça. Após a morte do missionário John Shaw pelos sentineleses, a organização criticou o governo da Índia, alegando que eles deveriam reforçar a proteção da ilha, para que os sentineleses permaneçam isolados. Essas foram as 10 tribos mais exóticas do mundo. E você, gostou da lista? Faltou alguma tribo que você já ouviu falar e não apareceu aqui? Deixa aí nos comentários.
Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal, pois vai rolar muitos vídeos como esse aqui. Seja bem-vindo a esse humilde programinha, você está no canal Os 10 Mais.